Primeiro capítulo, O Segredo de Dizer Sim. O escritor conta a história de um casal de amigos que passavam por uma grande dificuldade. E após a oração, eles ouviram nitidamente a voz de Deus num detalhe, digamos assim, bem inusitado. E a voz de Deus dizia para eles se apegarem ao Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E foi bem interessante quando eles observaram o que é que Deus realmente requeria deles naquele momento. A ajuda que eles precisavam estavam, sim, no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o esconderijo era o lugar secreto, o lugar de oração. Que privilégio é poder ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, livre acesso. Mas nós sabemos que o inferno tentará de todas as formas para impedir. Muitas vezes vamos aos cultos, procurando ouvir uma palavra de força, mas não há lugar mais poderoso para ouvir a voz do Senhor do que o lugar secreto. O escritor também exemplifica através de Cornélio, registrado no livro de Atos, capítulo 10, como um homem de vida piedosa e de muita oração. Aliás, oração contínua. Ele foi o primeiro gentil cristão e teve a sua família cheia do Espírito Santo. E assim como Cornélio é um exemplo para nós, nós também podemos ser um exemplo para as nações. O autor convida que você diga sim para conhecer mais e mais esse segredo de séculos. Qual é o segredo? O segredo é o lugar secreto. Segundo capítulo, o segredo da porta fechada. Neste capítulo, o escritor utiliza passagens descritas em Mateus, capítulo 6 e capítulo 7, referentes ao Sermão da Montanha. Aqui em Mateus 6:6, o Senhor, Jesus, nos fala sobre como orar e também onde orar. Esse versículo é muito importante porque muitas vezes nos sentimos desconectados quando entramos no lugar secreto e ficamos ali num período de busca até sentirmos em nosso corpo alguma sensação, algum arrepio muitas vezes que nos diga que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Mas quando nós nos atentamos para o que diz a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor já está no lugar secreto, mesmo antes de nós entrarmos. O versículo 6:6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, e não que estará em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha só que verdade maravilhosa. E ele também ressalta que se nós tomarmos a palavra de Deus realmente como verdades, nós estaremos construindo a nossa casa na rocha, que é o versículo que nós encontramos em Mateus 7:24-27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos entender que a nossa casa espiritual precisa estar alicerçada sobre a rocha, porque é a única maneira de nós resistirmos às tempestades da vida. Porque, infelizmente, nós sabemos que as tempestades virão, mas é muito importante nós mantermos a intimidade com o Senhor. Não se esqueça do segredo. Feche a porta. Vamos? Capítulo 3. O segredo de ouvir. Neste capítulo, o escritor do livro nos chama a atenção para o Salmo 81:7, que diz: do esconderijo dos trovões lhe respondi. Deus sempre menciona que o lugar secreto é um lugar onde nos responde e fala conosco.
Nós fechamos a porta do lugar secreto para também que nós nos fechemos de todas as vozes e distrações que nos afastam, que nos impedem de ouvir a voz de Deus. O escritor estava estudando a palavra de Deus e notou que muitas vezes aparece o verbo ouvir, ou seja, a necessidade de ouvir a voz de Deus. Jesus falava muito sobre isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Porém, para ouvir, é necessário estar em silêncio. Sim, é necessário nós estarmos em silêncio no lugar secreto, aguardando que o Senhor nos fale, aguardando que Ele nos dê orientações. Porque quando nós falamos, nada acontece, mas quando o Senhor fala, aí o universo passa a existir. Em Salmos 95:7 está escrito: Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. É interessante essa pequena palavra, se vocês ouvirem. Isso significa que o Senhor fala, mas nem sempre estamos posicionados a ponto de ouvir a voz de Deus. Porque também o inimigo das nossas vidas quer nos convencer que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas essa é uma tremenda mentira. Porque em João 10:27 está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Faça disso uma disciplina. Decida ouvir a voz do Senhor. Posicione-se, ainda que esteja difícil agora. Com o tempo se tornará cada vez mais fácil. Capítulo 4. O segredo da obediência radical. Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a vida cristã. Porém, ela deve estar associada à obediência radical. A obediência radical é uma obediência imediata e completa. Deve-se obedecer a Deus rapidamente e também de forma total. A obediência, ela deve iniciar em sentarmos aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. A devoção no lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Em João 12:50, nós podemos atestar que a obediência, ela libera a vida abundante eternamente. Quando estamos no lugar secreto, diante do Senhor, com humildade, um espírito contrito e tremendo diante da palavra dele, o Senhor nos olha com afeição e nos honra diante dessa devoção. Em João 14:21, podemos ver que a obediência, ela gera uma maior intimidade. O Senhor se revela àqueles que têm os seus mandamentos e também o obedecem. Porque, como Jesus disse, a obediência é a prova de amor. E o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Aqueles que têm uma vida pautada na obediência radical se preparam para a tempestade e a superam. E assim podemos ver quão inabaláveis são os alicerces daqueles que praticam as palavras de Jesus. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais ouviremos a sua voz e mais obedientes devemos ser. E com toda certeza, não há lugar melhor para estarmos que mais perto do Senhor.